E aí, sétimo ano, vamos lá para a nossa primeira aula da semana de matemática. Pessoal, como eu tinha dito para vocês, eu dividi esse conteúdo em duas aulas. Primeira aula, eu trabalhei toda a parte de potenciação e na aula desta semana eu vou trabalhar a parte de radiciação, tá bom? Radiciação, e vamos começar a resolver expressões numéricas. Então, ó, a atividade de vocês que eu quero que vocês tentem fazer em casa é a página 91, RA, o relatório, e atividades da página 92 e 93. Algumas questões da página 92 e 93 eu vou deixar para fazer os comentários lá nas lives e nas videoconferências de vocês, tá bom? Participem, beleza? Então, vamos lá para a explicação, ó. Lá no livro de vocês, tanto no livro físico quanto no livro digital, o que é uma radiciação? Pessoal, radiciação nada mais é do que você trabalhar com raiz. Se você tem uma figura plana, você calcula a raiz quadrada de um número, certo? Você tem a área do quadrado, é a raiz quadrada da área. Se você tem, por acaso, o cubo, você tem uma raiz cúbica. Então, o que é uma raiz quadrada? É você pensar no número que, multiplicando ele por ele mesmo, vou encontrar uma resposta que é o número que eu tenho, tipo 25. A raiz quadrada do 25 quem é? É o 5. Por quê? 5 vezes 5 é o 25, tá bom? Então, raiz quadrada, radiciação, você vai trabalhar com a ideia de potenciação. Um detalhe, potenciação até que valor? Até grau 3, até uma raiz cúbica, tá bom? Então, pense sempre da seguinte maneira: qual é o número que, raiz quadrada, qual é o número que, multiplicando ele duas vezes, eu vou encontrar aquele determinado valor como resposta. E a raiz cúbica, qual é o número que eu vou ter que multiplicar ele 3 vezes para encontrar aquele meu número como resposta, tá bom? Uma ideia, se por acaso, uma dica para vocês, se por acaso você tiver um número decimal, tipo 6,25, que é o que nós temos ali, certo? Vixe, claro, como é que eu vou transformar? Passe ele para fração. Então, o que é o 6,25? É 625 sobre 100. Lembra, o que vai me dizer o total de o 10, o 100, o 1000 é o total de números que estão à direita da tua vírgula. Aqui tu tem 2, então é 625 sobre 100. Aí eliminou a vírgula, tem uma fração. O que você faz? Tira a raiz quadrada do numerador e tira a raiz quadrada do denominador, certo? Então a raiz quadrada ali do 625 é o 25 e a raiz quadrada do 100 é o 10. Então agora a sua fração ficaria 25 sobre 10. E depois você iria simplificar, seria dividir 25 para 10, 2,5. Então a raiz quadrada do 6,25 é 2,5. Beleza? Vamos lá, continuando. Outra ideia que vocês têm que trabalhar, pessoal, em relação à radiciação, é essa multiplicação de bases. Tá aqui ó, o exemplo que eu trabalhei com vocês agora. Aí, como o quadrado de um número racional não pode ser negativo, os números racionais negativos não têm uma raiz quadrada. Ah, então quer dizer que não tem raiz quadrada do menos 16. Não, não tem. Tá bom? Detalhe, número negativo ele não tem raiz quadrada, não tem raiz quarta, porém, eles podem apresentar uma raiz cúbica, uma raiz quinta, tá bom? Mas isso vocês só vão ver um pouco mais na frente. Olha só os exemplos, ó. Raiz quadrada de menos 25, aí ele diz, ó, não apresenta no número racional. Raiz quadrada de menos 0,49 não existe, não apresenta o número racional e nem real, tá bom? Vamos lá, olha só os exemplos aqui que eu colocando em prática. Resolva as raízes a seguir. Olha só, raiz quadrada de 25, 49 avos. Você tira a raiz quadrada do 25, que é o 5, e a raiz quadrada do 49, que é o 7.
simples. Pessoal, outra coisa. Se por acaso você tiver um número negativo, certo? Se tiver menos a raiz quadrada de alguém, e o sinal de menos não tiver dentro da raiz, estiver do lado de fora, ele pode ter uma raiz quadrada. Olha só o exemplo da letra B, ó. Menos a raiz quadrada de 1,44. O sinal de menos agora está fora. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai calcular a raiz quadrada do 1,44, certo? E o sinal do negativo vai para a resposta. Lauder, mas por quê? Porque o negativo está fora da raiz. Então, ó, raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, como você tinha menos a raiz quadrada do 140, de 1,44, a resposta é menos 1,2. Beleza? Expressões numéricas, pessoal. Expressão numérica, vocês vão continuar resolvendo elas da mesma ideia que vocês já tinham desde o 6º ano. Resolvemos primeiro parênteses, colchetes e chaves em relação às ordens dos sinais que aparecem, tá bom? Em relação às operações, aí nós temos potenciação e radiciação na ordem que aparece. Lado como assim? Se primeiro vem a potência, resolve ela. Se vem a raiz, resolve a raiz. Aí depois a multiplicação e a divisão, tá bom? E por último, adição e subtração, tá bom? Outra coisa, pessoal, adição e subtração também você resolve na ordem que aparece, tá bom? Se aparecer uma subtração primeiro, resolve ela. Se for uma adição, resolve a adição, tá bom? Então, com isso, eu termino a explicação da atividade de vocês, tá bom? Tentem fazer a atividade, tá? Proposta agora, e na próxima aula eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? Pela videoaula. Acompanhe a escola pelas redes sociais, pela Agenda Edu, tá bom? E façam as atividades de vocês lá no portal. Então, fiquem com Deus e até a próxima.